Estamos de volta com a segunda parte do J mais ABC e olha só, algumas pessoas veem a ciência e a religião como inimigas, em guerra pela liderança de nossa cultura moderna. Outros veem a ciência e a religião como aspectos da vida totalmente separados e independentes. No entanto, a ciência não é a única fonte de fatos e a religião vai além do reino dos valores e da moral. Na verdade, a religião pode ter um impacto positivo sobre a ciência, como ocorreu no desenvolvimento da moderna ética médica. Muitos cientistas do passado, por exemplo, eram cristãos devotos, assim como são alguns líderes no meio científico de hoje. Por outro lado, a ciência também pode melhorar a vida espiritual dos crentes. Os cristãos se alegram em descobertas científicas que revelam a glória de Deus, o Criador. Para entender um pouco sobre o que estamos falando, antes da nossa sala de entrevistas, o repórter Vinícius Pazini preparou uma matéria. Vamos acompanhar. Ciência e tecnologia têm coisas a dizer uma para a outra, uma vez que ambas se preocupam com a busca da verdade, alcançada por meio da crença fundamentada. Os participantes do debate entre ciência e religião empregam diversas estratégias, dependendo do que procuram, confronto ou harmonia. Uma série de considerações mostra que a hipótese da independência entre ciência e tecnologia é muito ingênua para ser convincente. Como e por quê? São questões que podem ser levantadas simultaneamente, e muitas vezes ambas devem ser consideradas se quisermos obter uma compreensão adequada da realidade. Um bule ferve tanto porque o gás em chamas aquece a água, quanto porque alguém quer preparar um chá. As duas questões são, sem dúvidas, logicamente distintas. E não há uma conexão inevitável ligando as duas respostas, embora deva existir um grau de consistência entre elas. Colocar o bule no refrigerador com a intenção de fazer o chá não faz muito sentido. Realmente é um debate de muitos anos, e será também o tema de hoje a ser discutido em nossos estúdios. É com você, Gil. E para responder algumas das principais questões acerca da interação entre fé e ciência, vamos então à nossa sala de entrevistas. E claro que para responder sobre um assunto tão inteligente e tão importante, não poderíamos receber outra pessoa senão o Sheikh Jihad. Muito boa tarde, boa noite, e é um prazer tê-lo aqui toda sexta-feira, como sempre, para falar sobre diversos assuntos, e hoje sobre um assunto bem interessante, sugerido pelo senhor mesmo. Então, prazer tê-lo aqui. É um prazer, boa noite, Gil, boa noite a todos os telespectadores. Obrigado pelos elogios, mas é uma questão que paira muito no ar. No passado houve essa disputa entre fé e ciência, não podia, ou tem fé ou tem ciência. E as pessoas, várias classes, houve muitas lutas por conta disso, porque muitas vezes a fé não levava em conta a ciência, e a ciência não gostava da fé, e assim por diante. E na realidade, não, para Deus, Deus é o Criador disso e disso. Então, não há como não conviver pacificamente. As pessoas, sim. As pessoas que criam esses obstáculos e criam essa disputa. Na realidade, a ciência, ela vai comprovar a fé. Sem dúvida. Vai ajudar. E a fé, quando a gente fala de fé, a gente fala de valores, valores morais, valores religiosos, que vão limitar ou vão colocar um limite, fronteiras para a ciência. Quais são essas fronteiras? As pessoas falam, mas é para isso que não pode ter fé, porque a ciência tem que estar livre. Não. Se a ciência estiver livre, sem fronteiras, acontece o que está acontecendo hoje. Ciências descobertas estão sendo usadas, por exemplo, química para fazer drogas. Para prejudicar a sociedade. E muitas hoje drogas sintéticas. E isso vem de laboratórios, isso vem de cientistas, pessoas que... Então, a ciência ela precisa de controle. Controle o quê? Para que o destino dessas descobertas científicas seja para o benefício da humanidade, do planeta, de todas as pessoas.
Deus no Alcorão Sagrado, eu falo do Alcorão porque é onde eu conheço mais, mas certamente existe isso em todos os livros celestiais. Sim. O primeiro versículo revelado por Deus no Alcorão Sagrado é lê. Iqra. A palavra em árabe, iqra. Lê. Lê é uma ordem de Deus, não é uma coisa aconselhável, não, é uma ordem. Tem que buscar o conhecimento. Você só chega a Deus através do conhecimento. Sim, sim. A fé é uma prática e a fé é o resultado de uma convicção que vem através do conhecimento. Então, conhecimento, convicção, fé, valores. Valores. A religião, sem dúvida nenhuma, seria então a grande limitação da ciência na questão de respeito e limites, porque por meio da fé a gente tem o respeito, a gente sabe dos nossos limites e principalmente onde acaba o meu direito e começa o seu, o outro e o outro. E elas têm que caminhar conjuntamente. Certamente. Por outro lado, a ciência também sabe que o corpo humano é uma máquina maravilhosa e que a mente tem total poder sobre todo o corpo humano. Não ter fé sobre uma cura, não acreditar em algo positivo, seria fatal para a ciência. Perfeito. Qualquer remédio não faria efeito naquele que acredita que vai morrer, independente de qualquer medicamento ou cura. E o senhor explicou muito bem essa questão, porque eu estou explicando o que eu ouvi do senhor. Então é uma forma muito simples de explicar essa harmonia entre fé e ciência, a importância disso. As pessoas hoje, o senhor acha, até seguindo a ordem divina, de aprender, de ter conhecimento, elas já começam a caminhar conjuntamente, fé e ciência? Sempre, elas sempre têm que caminhar. Isso da natureza, Deus quando colocou a natureza, criou os planetas, criou tudo, Ele junto colocou regras, e essas regras para nós é a fé. Nós entendemos fé não só uma questão emocional. Nós entendemos a fé como são passos que se dá para chegar a essa consciência, essa consciência divina de que eu fui colocado aqui por Deus para cuidar, para zelar por mim, pelo meu corpo, pelo meu planeta, pelas demais pessoas. Então, para entendimento de fé não é só uma questão, eu gosto ou eu não gosto, eu estou agradado ou não estou agradado. Não, a fé é uma questão de convicção, Quando você falou sobre a questão das doenças, me lembrou, você estava falando e me lembrou de um dito profético do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com Jesus, com os demais profetas. Ele diz: Deus não colocou nenhuma doença sem que junto com ela colocasse a sua cura. Busquem Exatamente. a cura. Porém, não busquem a cura em coisas ilícitas. Isso é uma regra, isso é uma esperança para nós. Então, olha, não tem nenhuma doença que não tenha a sua cura. E de forma lícita, eu não preciso de formas ilícitas para isso. E isso se viu bastante no passado, as pessoas, quando elas ficavam doentes, elas falam, não temos essa cura. E aí faziam absurdos, claro. Basta ver o que se fazia. Porém, depois descobriu-se, os cientistas, essas pessoas maravilhosas, e aqui esses cientistas que muitos eram muçulmanos, tem judeus, tem cristãos, tem aqueles que não tinham religião, ateus, mas que beneficiaram muito a humanidade. Sheikh, evidentemente que é um assunto muito longo e muitas pessoas podem até querer falar e escutar suas sábias palavras. Quais seriam então os caminhos de comunicação? Eu agradeço pelas palavras, é um prazer. Tenho o meu Instagram, quem quiser, eu respondo bastante perguntas lá, Sheikh Jihad, @Sheikh Jihad, também tem o Facebook Jihad Oficial e tem o site jihad.com.br. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Eu que agradeço. Salam aleikum, e que a gente possa voltar várias vezes aqui para falar sobre diversos assuntos. É uma honra para mim. Continue sugerindo, porque foi fantástica a sugestão. Que bom. Graças obrigado. a Deus. Nada, Muito obrigado, prazer. Sheik.